Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentes, a teóloga por formação. E para você que está me ouvindo via plataformas digitais, também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu trago para vocês uma curiosidade, um ensinamento muito especial sobre o alfabeto hebraico, o Aleph Bet. Sim, o alfabeto hebraico. Então, eu já te peço para compartilhar, curtir esse conteúdo e compartilhar muito, porque assim você me ajuda a, a divulgar esses conhecimentos a respeito da palavra de Deus, né? Que é palavra humana também, mas tem muitas coisas que podemos aprender com os mestres de Israel, os sábios de Israel. E uma delas é sobre a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, que tem como ela é o 1 e tem a sua composição numérica 26. A gematria significa a numerologia judaica, a mística judaica, enfim, a questão dos números. E você vai perceber quando você lê os textos sagrados, a sua Bíblia sagrada, ou a Bíblia, ou a Torá, ou até o Novo Testamento, a Brit Hadashah, que existem diversas, os autores utilizam por diversas vezes os números. Eles usam como que se fala, até como arte, sabe? Um jeito, um estilo. Isso. Eles usam como estilo de escrita na literatura bíblica os números. Por exemplo, lá em Gênesis, em Bereshit, é o primeiro livro, fala-se da criação da luz no primeiro dia, né? E Deus criou a luz, haja luz. No sexto dia, Deus descansa, né? Que é na criação, ele termina a sua obra, a criação e tudo, Deus descansa. E outra coisa, o número 6 está ligada ao número humano, tá? E o número 7, que é o número do sétimo dia, que é o dia do descanso em que Deus descansou, né? Então, e o número 12, que são as 12 tribos de Israel. Não sei se vocês já ouviram falar aquela expressão, eu tô cortando um 12 com fulano, mas isso refere-se também às pessoas quem trabalha aí com os tarotistas, quem joga cartas, quem joga trunco, essas coisas, quem joga baralho, né? Não tô falando da questão adivinhatória só não, tá? Divinatória não, mas estou falando de modo geral, como forma de lazer de jogo de cartas, né? Eles cortam o baralho, eles cortam as cartas. Então, essa expressão, tô cortando um 12, vem também disso aí, né? E o 12, vocês sabem também que existem no peitoral do Kohen Gadol, que é o sumo sacerdote, as 12 pedras preciosas que representam, né, várias coisas, inclusive as tribos de Israel. Então, os números são muito importantes e as letras hebraicas, elas têm como é que se diz? Toda essa gematria explicativa a respeito das letras com os números. Elas representam um número, ela tem um valor numérico, tá? Então, o sábio, o rabino Aaron Levi, ele fala sobre, por exemplo, no Aleph, entre exílio e redenção, né? E a gematria do Aleph é 1 e o seu valor numérico 26. Eu vou explicar para vocês mais à frente o que tudo isso significa. Por exemplo, o Aleph, um dos significados é o mestre, o segundo é o professor, o terceiro significa maravilhoso. O desenho dele, o que é um Aleph? Alguém pergunta para o sábio. Ele responde:
se fosse apenas um arranjo de golpes de caneta ao acaso, designados para fazer o leitor dizer um som, por exemplo, como A. O Aleph também, no nosso português, pode ser considerado como a letra A, é um A. Então, ele diz aqui, se fosse apenas um arranjo de golpes de caneta ao acaso, designados para fazer o leitor dizer o som A, esta pergunta seria irrelevante. Todo aspecto da construção do Aleph foi divinamente desenhado para nos ensinar algo. Contraste isso com uma criança aprendendo a ler o português pela primeira vez. Jamais será ensinada porque um A maiúsculo parece um prédio e um A minúsculo parece uma bolha de sabão. Vocês já haviam pensado dessa maneira? Aqui, percebam que eles ensinam o alfabeto, o Aleph Bet, de forma lúdica, né? Se a gente for realmente prestar atenção, o A, ele tem uma forma de um prédio e o A minúsculo, ele tem uma forma de uma bola, né? E se você prestar mais atenção, por exemplo, na bandeira de Israel, existe 2 triângulos. Se você observar, tem um triângulo para cima e um triângulo para baixo que forma a Magen Davi, a estrela de Davi. O que significa isso? É como se fosse um A para cima e um A para baixo, né? O A para cima representa Deus, o céu representa tudo que é espiritual, e o A para baixo, o triângulo para baixo representa tudo que é material, tudo que é físico, né? A matéria. E aquele pontinho do meio, onde forma essa Magen Davi, representa Deus. Se a gente colocar Deus no meio, seja para estarmos no mundo espiritual e no mundo material, a nossa vida será outra, não é mesmo? Então, vamos voltar aqui à explicação do Rabino. Porém, o hebraico é diferente, como ele diz, né? O hebraico é diferente. O desenho de um Aleph é, na verdade, formado por 3 letras diferentes. A letra Yud, que é uma letra, ou um ponto acima, um Yud, e um ponto abaixo, e um Vav diagonal, ou na linha suspensa do meio, ou seja, no meio do Aleph tem uma letra Vav. O Yud acima representa Deus, que está acima, ou além. Além também em grego significa meta. Meta, por isso que vocês escutam muito a gente falar, utilizando assim, muitas coisas como metafísica. O que significa isso? É além da física, além da matéria. Então, meta significa além. Por isso que até o Facebook mudou o nome da sua empresa e se chama Meta, ou seja, além, porque eles não vão mais abranger apenas umas coisas, mas algo muito além. Então, meta significa além. Metafísico, além da física, além da matéria, né? E aqui, por exemplo, está além da nossa compreensão. Ou seja, tudo que representa Deus está além da nossa compreensão. Em comparação à sua verdadeira essência, nosso entendimento é apenas um mero ponto. O Yud abaixo representa um Yed, ou um Yehudim. O que é um Yehudim? É o povo judeu que mora aqui na terra. A única maneira que podemos apreender a sabedoria divina, o que é apreender, Francisca? É você plasmar essa sabedoria em você, é colocá-la dentro de você e na sua vida. Deixa eu beber água, gente. E na sua vida, sabe? E para isso, para a gente apreender essa sabedoria divina, essa Horma, como que se fala? É isso mesmo, a Horma de Deus, ou como dizem em árabe, a Hikma, ou em grego, a Sofia, essa sabedoria divina, essa sabedoria de Deus, ao ponto que
uma pessoa é capaz, sabe como que a gente consegue? Sendo humilde. É isso mesmo, sendo humilde. Quando percebemos que somos apenas um ponto ou um pontinho comparados ao Todo-Poderoso Deus, nos tornamos um recipiente para receber a sua divina sabedoria. Note que, por exemplo, um copo cheio de líquido, ou sei lá, de qualquer coisa, ele dificilmente vai receber mais. Por quê? Porque já está cheio. Ou seja, quando a gente já está cheio de conhecimento, eu sei de tudo de Deus, eu já pratiquei tudo, eu sei isso, eu sei tudo, 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 tudo. Então, você não está aberto para receber a sabedoria divina mais do que Ele pode te dar, né? Então, a gente tem sempre que estar se esvaziando para receber mais de Deus. Embora a gente às vezes não quer. Nós não queremos, nós sempre achamos que sabemos de tudo. Eu já sei, eu sei. Não, isso aí eu sei. Não é assim que a gente fala? Não quero mais ouvir. Nossa, essa mulher fala demais, não quero mais ouvir. Então é mais ou menos assim. Às vezes com os nossos próprios pais a gente faz isso. Pai, eu já sei disso aí e tudo mais. Depois a gente toma na cabeça e não sabe por quê. Bom, vamos voltar aqui. Com Deus a gente faz a mesma coisa. Então, para nós recebermos essa sabedoria divina, a gente precisa nos tornarmos um recipiente para receber. O que é um recipiente, como eu falei, é como se fosse um copo. Então, nossa cabeça, nossa mente, nosso corpo é um recipiente que pode receber muitas coisas. E a sabedoria divina, mas a gente pode não querer também essa sabedoria divina, a gente pode querer receber vários outros ensinamentos que às vezes não vão nos levar a muitos lugares, a presença de Deus, mas a gente tenta, né? Vamos lá. Então, a gente é um recipiente para receber a sua divina sabedoria. A diagonal do Vav, isso eu tô falando da letra Aleph, hein, gente? A diagonal do Vav representa a fé de um judeu que o une com Deus. Sim, quando você lê, por exemplo, lá a oração sacerdotal de João 17, do capítulo 17, que Jesus fala, eu e o Pai somos o quê? Somos um. Jesus nasceu judeu, Jesus viveu como judeu, Jesus aprendia como judeu. Jesus, ele morreu judeu. Então, ele exatamente sobre isso, que o estudo da Torá, o estudo das Sagradas Escrituras dele, o ensinamento de tudo lá, o unia com o Pai. E qualquer um de nós que fizermos a mesma coisa, nós estaremos unidos com esse Deus Pai, o Deus o Deus Errad. Então, um outro ensinamento afirmando que o Vav suspenso representa a Torá. A Torá, como a Torá é o que une, olha só aquilo que eu estava falando, como a Torá é o que une um judeu a Deus, o Aleph representa esta unidade entre a humanidade e Deus, ou seja, o estudo da Torá, o estudo da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, ou qualquer texto sagrado que você esteja lendo, não sei, se você observar, existem muitos textos sagrados em outras religiões que também levam a essa compreensão de você estar ligada com Deus. Qual é o Deus? É o Deus criador de todo o universo, gente. É disso que eu estou falando. Então, aqui no caso, eu estou falando do Deus dos hebreus, e que também eles têm essa compreensão que é o Deus de todo o universo. E esses textos ligam a humanidade e Deus. E este é o desenho ou a forma do Aleph. Podemos ver que cada golpe do Aleph e de todas as outras letras tem um propósito especial, no caso do hebraico, tá? E que há muito mais a aprender do Aleph Bet, ou do alfabeto hebraico,
que somente dominar os sons. Se vocês observarem, os sons das palavras hebraicas são todos guturais. É tudo aqui, ó, na garganta. Ó, bereshit, ou então, deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar aqui uma palavra, agora eu esqueci. Tá? Mas é tudo formado aqui na nossa garganta. Os povos que têm mais facilidades, eu acho, assim, que eu penso em falar o hebraico, são os alemães. Por quê? Porque as palavras também em alemão, eles são sempre vindo de forma gutural, sabe? Assim, formada aqui na garganta. Como se você estivesse fazendo um escaro, mas não é bem assim, mas eu só estou falando para explicar, para você ter uma ideia, né? Então, na gemátria ou gematria, não sei como vão chamar isso, na numerologia judaica, toda letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico, tem, como eu falei para vocês, um valor numérico, ou gemátria, número, né? A gematria do Aleph é 1, representando o 1, ou a unicidade de Deus, como dizemos lá onde que está essa oração? Em Deuteronômio, que diz assim, ó. O que Deus fala para nós? Ouve, né? Ouve, para a gente ouvir. O Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O que significa isso, Francisca? Ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é um. O Senhor teu Deus é único. Essa é a primeira ordem. Essa é uma das exortações de Deus. Está lá em Deuteronômio, gente. Acho que 4 é 6, não lembro agora. Mas vocês procurem lá que vocês vão descobrir muitas coisas lá em Deuteronômio. Deus explicando o que é bom e o que não é pra gente. As bênçãos e maldições estão lá para a gente seguir o que é bom e o que não é. Algumas coisas que nós vamos fazer vão nos trazer maldições e outras vão nos trazer bênçãos de Deus. É tudo uma questão de lógica nas coisas de Deus, tá bom? Então, aqui, ó. Toda letra do Aleph Bet tem um valor, do alfabeto hebraico tem um valor numérico, ou gemátria. E a gemátria do Aleph é 1, que representa o quê? A unicidade. Deus é um, é único, né? E aqui tem uma bela oração que eu gosto de ler todos os dias, eu gosto de recitá-la todos os dias, que é para eu lembrar que existe um Deus criador, que é justamente essa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é um, o eterno teu Deus é um, o eterno é único. No nível mais complexo, os sábios explicam que a forma do Aleph compreende 3 letras, 2 iudes e um vav. A gemátria do iud é 10, 2 iudes sendo 20, um vav é um 6. O 6, esse número 6, o pessoal tem feito umas lambanças a respeito do significado, gente, que meu Deus do céu. E quando triplicam, então, né, vão lá em João, lá em Apocalipse, aí fazem aquela farra, porque não sabem o que significa realmente para João esse número 6. O número 6 representa a totalidade da criação de Deus. Representa o humano. Se você lê Gênesis, se você lê Bereshit, você vai saber sobre isso. Por exemplo, é usado lá em Gênesis que Deus termina a sua obra no 6º dia. No 7º, o que ele faz? Ele descansa. Por isso,
o sétimo dia é o dia do descanso, Shabat. Shabat significa descanso. Ah, mas é para não fazer nada? Não, é para você se conectar com Deus, para você se conectar com a sua família, para você estar bem, ter prazer naquele dia de fazer coisas gostosas na vida, entendeu? Por isso Deus deu esse dia para o descanso. Então, o sétimo dia. Depois você vai ver também lá nas sagradas, nos textos bíblicos sobre o número 12. Número 12, as 12 tribos de Israel, as 12 pedras preciosas do peitoral do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. Tudo, gente, tem significado. Os autores bíblicos utilizaram os números, sim, para determinar alguma coisa. Às vezes é como códigos, existem vários códigos, porque nem tudo que você pode escrever, por exemplo, na época deles, também era assim. Então, são códigos. Eles não podiam também se expressar de diversas maneiras, porque existem governos, existem, enfim, impérios, que você não pode falar, às vezes, abertamente do que você pensa a respeito de cada situação existente lá, seja econômica, seja política, seja religiosa. Então, eles escreviam por meio de, como códigos. E lá em Apocalipse tem vários códigos. E se você não conhece a história de Israel, você vai ficar perdido e você vai fazer uma leitura fundamentalista dos textos. Por exemplo, lá, como eu já falei em outros vídeos, existem... por que eles trazem Jezabel lá? Por que eles buscam Balaão? Por que eles buscam coisas lá do Antigo Testamento? O que significa o cordeiro? O que significa a besta? A besta às vezes somos até nós, viu, gente? Que às vezes a gente nós às vezes somos bem rebeldes em relação a aprendermos as coisas de Deus, tá? Então, a gente tem que estudar um pouco mais e não só ouvir falar. A gente tem que... Isso serve para mim também, tá? Quando eu falo, não é só ouvir os outros falando, mas é estudar, ó. Como aqui, a gente está aqui estudando, tá bom? Então, o 6 é a soma de todos os 3 e totaliza 26. Um dos grandes nomes de Deus é o nome de 4 letras, né? Que é o tetragrama, formados pelas letras Yud, Ré, Vav, Ré. Ai, Francisca, mas o que é tetragrama? Tetra, gente, em grego significa 4 e grama são letras, tetragrama. Se você pegar, eu não sei qual Bíblia você vai usar, mas existem Bíblias antigas onde tem o tetragrama. Tem essa letra, essas 4 letras, Yud, Ré, Vav, Ré. Em outras letras, por conta do respeito aos irmãos judeus, pelo menos na Igreja Católica, ela, em respeito aos judeus, ela tirou das suas traduções o tetragrama. Ela coloca, como eles usam, Adonai. A palavra Adonai significa Senhor. Então, em muitas Bíblias você vai ouvir a palavra Adonai. Em outras você vai ouvir o Yud, Ré, Vav, Ré, que muitos chamam como Javé ou Yavé. Então, essas são as letras, tá? E os judeus também, além deles chamarem Adonai, em outros casos, em muitos casos, eles falam a palavra Hashem, ou Hashem, ou o Eterno. Eu gosto muito de usar o Eterno e de vez em quando Adonai, tá? Mas você pode traduzir como Senhor, tá? Então, o nome de Deus, o tetragrama, ou nome inefável. A gematria do Yud é igual a 10, o Rei é igual a 5, o Vav é o 6, e o Rei, 5, que totaliza 26, ou seja, esse valor numérico do nome de Deus vai formar um valor numérico 26. O mesmo que o Yud, Vav, Yud, do Aleph.
através da conexão de suas respectivas gemátrias. O Aleph representa o nome inefável de Deus. O mestre explica também o seguinte, que o Aleph tem 3 significados diferentes. Um, Aluf, que significa amo, o chefe. O segundo é Ufana, uma escola de estudo, o professor. O terceiro significado é atingido, lendo-se as palavras, as letras da palavra de trás para frente. Pela, que chama Pele, que significa maravilhoso. A definição de Aluf é amo. Isso permite ao mundo saber que há um Criador, que Deus é o mestre do universo e que há um olho que tudo vê, que o povo coloca tudo lá no outro lado, né? Mas não é. O olho de Deus é quem vê tudo. Olha, você pode dizer que ama a Deus ou que você ama uma pessoa, mas só Deus é quem sabe o que realmente passa no seu coração. Ele é capaz de, sabe, como uma faca de 2 gumes, como diz lá em Hebreus, verificar se realmente isso é verdade ou não. Amar só de boca é uma coisa, mas amar de verdade é outra. Por isso que Jesus sempre dizia, esse povo me louva com sua boca, mas seu coração está cheio de coisas que querem me matar. Por quê? Porque quando você ama a Deus, você vai querer que a justiça dele, o amor dele esteja presente já nesse mundo. E não somente lá no outro mundo, lá no outro espírito, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Então, aqui é muito interessante, porque o olho de Deus é quem vê quem somos nós aqui dentro, na nossa mente, no nosso coração. E mente e coração para a cultura hebraica significa mente, tá? Então, é ele quem vai verificar tudo isso, né? E é esse olho que tudo vê, que muitos atribuem ao outro lá, mas não tem nada a ver, entendeu? É o olho de Deus, esse Deus onipresente, onisciente, enfim. E é um ouvido que escuta. Você pensa que Deus não escuta as tuas orações, as tuas palavras, mas ele escuta sim. Se você falar com ele de forma verdadeira, se você se derramar diante dele, ele vai te escutar. Agora, ele não vai fazer tudo aquilo que você quer. Os desejos do teu coração, se forem para o teu mal, ou ele não vai deixar acontecer. Porque imagina só, se tudo que a gente pedisse para Deus chegasse tudo aqui na nossa casa, chegasse tudo na nossa vida, nós não iríamos dar conta. Vocês já assistiram aquele filme Aquaman? É mais ou menos isso. Imagina se o mar devolvesse tudo aquilo que a gente joga nele, tudo aquilo que a gente profere, por exemplo, para Deus, se ele devolvesse tudo isso para a gente, nós nem existiríamos, gente. Graças a Deus, né? Que bom que ele é essa mente, essa razão, né? Ele pensa de outra forma, que não é como nós humanos, entendeu? Então ele é o olho que tudo vê e o ouvido que escuta. Olha, o universo não emergiu simplesmente por si mesmo. Há uma força onipotente que forjou os firmamentos. Eis nihilo, quer dizer, ele formou o firmamento do nada para alguma coisa. Assim, Deus é o Aluf, ou seja, Deus é o nosso mestre, Deus é o mestre do universo. Ele é o grande arquiteto que fez toda essa maravilha, gente, né? Toda essa maravilha que existe no mundo, foi Deus quem fez, esse mestre, né? Ufana significa escola ou professor. Não apenas apresentamos Deus como o Criador do universo.
Ele não é só o criador do universo, o criador do humano, mas também ele é o nosso professor. Ele é o professor de toda a humanidade. E se você deixar se ensinar por esse mestre, a nossa vida muda, gente. A minha vida mudou. Imagina, sabe? Mas você tem que ser disciplinado, você tem que levar a sério a coisa também, né? Olha, o papel de Deus como professor é revelado com a sua introdução da Torá ao povo judeu. A Torá, com suas 613 mitvot, ou leis, nos ensina que devemos fazer e o que não devemos fazer. Através da divina sabedoria de seu livro, Deus se estabelece no mundo ao nível, do Supremo Mestre. O que significa isso? 613 mitvot. E nós conhecemos, somos ensinados apenas 10, que são os 10 mandamentos, só que existem 613 mitvot, 613 mandamentos, 613 leis. Ou seja, por que isso? Francisca, mas os judeus cumprem essas 613? É claro que não, meus queridos. É claro que não. Se não existir Deus, eles não vão nem conseguir fazer uma das mitvot. Mas eles tentam, assim como nós também devemos fazer os nossos mandamentos que são pedidos. E Jesus, lá na Brit Hadashah, lá no Novo Testamento, ele coloca 2 apenas. Porque se você cumprir esses 2, todos esses aqui praticamente já serão mais fáceis de cumprir, né? E claro, você tem que estar na presença de Deus, com Deus, em Deus. Que Jesus fala lá, amarás o Senhor o quê? Teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. O que significa isso? Amar a Deus com toda a tua força. Isso significa com a tua mente, o teu coração e com a tua força de trabalho, com os teus bens, que você recebe esses bens, não é porque você é bonzinho ou que você é merecedor ou qualquer coisa, não. É porque Deus dá. Deus te dá para que você possa também glorificá-lo aqui. Ou seja, para que você possa contribuir na vida das outras pessoas. Se você é um grande empresário, você com certeza vai utilizar os seus bens para dar emprego, para construir coisas para outras pessoas. Muita gente às vezes até critica os empresários, mas não sabe às vezes o que eles passam para poder ter um funcionário, não é mesmo? Às vezes tem empresários que não sustenta apenas aquele empregado, mas sustenta a família toda, porque por meio daquele salário que ele paga para aquele empregado, a família daquele empregado toda come. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, a próxima vez que você ficar amaldiçoando o seu patrão, você pensa nisso. E aí você começa a abençoá-lo e não a amaldiçoá-lo, porque sem empresários o mundo não vive, o mundo não existe. E sem os pobres também, que necessitam desses trabalhos, também nada existe, porque os pobres constroem quase tudo. Por exemplo, eu tenho uma experiência da cidade de São Paulo. Quem construiu São Paulo? Os pobres. Por quê? Porque os empresários pagaram para eles construírem. Muitos pobres, muita gente que veio do Nordeste, tudo. Você está falando que os nordestinos são pobres? Não, eu estou falando que toda pessoa que é necessitada, que é operário, precisa de um trabalho, precisa realizar uma obra. E para isso precisa ter um empresário, um administrador, precisa ter alguém que administre tudo isso. É disso que eu estou falando, tá bom? Então, aqui as leis, né? Amarás o Senhor teu Deus, que Jesus fala. Se a gente não amar a Deus, a gente não vai amar o próximo. Porque como que você diz que ama a Deus que você não vê e não ama o seu próximo que você vê? Porque Deus se manifesta por meio também de todas as pessoas, sejam elas às vezes conscientes ou inconscientes. Quando eu digo inconscientes, são as pessoas que não receberam às vezes muitos ensinamentos e buscam sempre o mal para se manter neste mundo, tá bom? É nesse sentido. Então elas estejam conscientes ou inconscientes, Deus se manifesta de alguma forma
por meio das pessoas. Então, é nesse sentido, tá bom? Então, ó, a nível supremo, no caso a Torá, tem 613 mitzvot, que são os mandamentos, são as leis, e em alguns textos, acho que no Deuteronômio, em Êxodo, tem 10 mandamentos, né? Já reduzem, mas são 613. E reduzem para 10. Depois Jesus vem e dá esses dois, que estão todos lá. Jesus tirou esses mandamentos da onde? Daqui, gente, da Torá dele, entendeu? Dos ensinamentos do seu povo. Então ele sabia, ele conhecia muito bem essas sagradas escrituras. Jesus era exímio aluno e um excelente mestre. O que é um mestre? Ele era um mestre, era um aluno avançado, por isso se tornou um mestre, né? Então, ele tirava de tudo isso, ele tirava dessas sagradas escrituras os seus ensinamentos. Ele utilizou muito, por exemplo, o livro de sapienciais, que são os salmos. Ele utilizou os profetas, ele busca muito Moisés, por exemplo, lá em João. Se você ler o Evangelho segundo João, você vai perceber a presença constante de Moisés e sempre essa mescla entre qual é o maior profeta, se é Jesus ou é Moisés. Moisés no seu tempo, e Jesus veio para cumprir, como ele diz, ele veio para cumprir a Torá, ele não veio para tirar nada, e realmente ele não tirou. Claro que há incompreensões a respeito disso, mas não é esse o caso aqui que nós viemos tratar. Eu estou tratando da letra Aleph, do alfabeto Aleph Bet, do alfabeto hebraico. A primeira letra hebraica, que é a letra número 1, que tem o valor numérico 26. Finalmente, diz o sábio, temos o terceiro significado do Aleph, que é igual a Pele, maravilhoso. Pele representa o nível místico da Torá, ou, em outras palavras, o nível que é fora. O que é fora? Tudo que é exo é fora. Esotérico é fora. Tá? Tudo que não está dentro está fora. Ou seja, o místico da Torá, quer dizer, o lado místico representa o nível místico da Torá. Ou que também é conhecido como Cabala. O que significa Cabala? Cabala é receber, gente. Cabala é receber. Receber o quê? Receber um ensinamento, uma instrução da sabedoria divina. Agora, como é muito divulgado, está sendo muito divulgado no mundo, porque a cantora tal fala sobre isso, disso aqui, não sei o quê. Então, isso foi muito divulgado de forma até errônea. E existe também o outro lado que não é tão bom, tá? Mas, nesse caso aqui, eu estou explicando a respeito da palavra. Não tô falando a respeito de instituições ou de segmentos, não. Estou falando da palavra. A palavra Cabala significa receber. E os ensinamentos, quer dizer, você recebe os ensinamentos da filosofia racídica, tá? Que também são conhecidos como os ensinamentos de Mashiach. O que é Mashiach? O Mashiach é o Messias. Essa palavra Mashiach em hebraico significa Messias ou em grego Christos, que significa ungido, ou seja, são os ensinamentos do ungido de Deus. Estes segredos da Torá encerram seu nível mais elevado. O Baal Shem Tov, que é um sábio, ele certa vez diz o seguinte, entrou na câmara celestial de Mashiach, do Messias, o Cristo, e perguntou, abre aspas, para o Mashiach, ou para o Messias, ou para o Cristo. Mashiach, quando vais chegar? Mashiach respondeu, quando os mananciais de seus ensinamentos, os ensinamentos da Hassidut, ou os ensinamentos de Deus, se espalharem pelo mundo inteiro. Assim
somente quando o nível de Pele, este nível maravilhoso, tiver permeado o mundo, a chegada do Mashiach será iminente. O que significa isso? Vocês sabem que o povo judeu espera a primeira volta, quer dizer, a primeira volta, não, a volta. Eles esperam a primeira chegada do Messias, né? Do Mashiach, do Cristo. Os cristãos estão esperando pela volta do Mashiach, porque para os cristãos o Mashiach, Jesus Cristo, já esteve na Terra. Então ele diz que ele vai voltar pela segunda vez, né? Então o que acontece? Quando chegar o Mashiach judeu e voltar o Mashiach cristão, o Cristo, então vai estar tudo em paz, gente, porque um vai esperar a primeira vinda, né? A chegada do Mashiach, e o outro vai comemorar, celebrar a segunda vinda do Mashiach, né? Do Messias, do Cristo. Então vai estar tudo em casa, tá bom? Então o que eles explicam aqui é o seguinte: isso também pode ser conectado a um conceito fundamental do Talmud. Talmud é um livro também que fala para o povo judeu, que fala todo sobre as leis, tem toda uma... como eles devem agir também, tá bom? Não é só a Torá que se utiliza, não é só a escritura, como diz lá o nosso Lutero, tá bom? Tem muitas outras coisas a respeito de Deus que nem sempre todos chegam perto. Antigamente, se vocês não sabem, os ensinamentos eram apenas para os sacerdotes e para alguns, e até hoje é para alguns rabinos, alguns homens, tá? Então, o Talmud diz que Deus criou o mundo para existir por 6.000 anos. Os primeiros 2.000 anos são chamados de Tohu. Quando a gente lê Gênesis, a gente sabe que Tohu é o quê? É o caos. Isso é seguido por 2.000 anos de Torá, ou seja, de ensino, de instrução, né? Os 5 livros de Moshe, vocês sabem, Moisés, né? E os 2.000 anos finais são os dias de Mashiach, do Messias, do Cristo, né? Do ungido. O que significa isso? O Rabino explica que os primeiros 2.000 anos começaram com o primeiro homem, o primeiro humano, Adão, o Adão, como nós conhecemos nas traduções. Isso corresponde ao primeiro significado da letra Aleph, que é Aluf, mestre, pois o Midrash, que é um outro estudo, declara que Adão fez com que todos os animais e feras se curvassem a Deus, assim reconhecendo-o como mestre e criador do universo. No entanto, aquela era foi qualificada como Tohu, caos, porque a Torá ainda não fora revelada. Os segundos 2.000 anos, continua o mestre, começaram com Abraão. Lembram? Abraão, que saiu dos caldeus, começou com o profeta Abraão, com o patriarca Abraão, que introduz a Torá, como declara o Talmud. Abraão tanto estudou quanto cumpriu a Torá, muito antes que fosse fisicamente dada ao povo judeu no Monte Sinai. Ou seja, Abraão cumpriu as palavras de Deus, cumpriu a lei de Deus, antes de ter as letras, antes da Torá escrita ser manifestada nesse mundo, lá no Monte Sinai, conforme a história, né? Então, Abraão, se você for ler o Gênesis, você vai perceber que ele já cumpria toda a lei de Deus, ele já cumpria, ele já ouvia a voz de Deus e cumpria, tanto que Deus diz para ele:
sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar, a terra da promessa, uma Eretz, né? A terra onde emana leite e mel, não é isso? Então, Abraão seguiu as palavras de Deus e ele não tinha uma Torá escrita ali, não é mesmo? E vocês sabem também que Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, onde a sua própria família tinha diversas divindades. Ele foi o primeiro monoteísta da história, segundo as narrativas bíblicas, né? Então, Abraão cumpriu. Antes que chegasse a Torá a Moisés, nas mãos de Moisés, no Monte Sinai, seu cumprimento da palavra de Deus inaugurou a era da Torá, ou seja, da lei, né, do mandamento de Deus. E, portanto, segundo o significado da palavra Aleph Ufana, o ensinamento, o período final de 2000 anos é considerado como o dia de Mashiach, do Messias, do Cristo, do ungido. O conceito Tele, essa palavra maravilhosa, tem o potencial de introduzir paz e tranquilidade ao mundo inteiro. Aqui neste nível final de Aleph, o ensinamento de um sábio israelita ilumina um ponto interessante. O Alter Rebbe sugere, por exemplo, que a diferença entre a palavra gola, que é exílio, o que é um exílio? Por exemplo, João ficou exilado lá na ilha de Patmos para escrever o Evangelho, escrever o Apocalipse, por exemplo, né? Ele saiu da sua terra, ele estava exilado, né? Para poder escrever. Ele não podia escrever, por exemplo, algumas coisas, então ele usou códigos. Por isso tem lá o cordeiro lá não sei de que, o 666. Por que ele cita lá, coloca lá Jezabel? Por que ele coloca Balaão? Por que ele fala de várias situações lá do Antigo Testamento? Porque ele conhecia a história do seu povo e cada parte do Apocalipse, por exemplo, faz parte da história que aconteceu em Israel, que estava acontecendo. Quando um autor escreve algo assim, em períodos difíceis, ele dificilmente vai escrever como a história é de verdade. Ele vai sempre usar ou um personagem, ou uma data fictícia, ou algum código. Olha, por exemplo, um romancista, por exemplo, dificilmente ele vai colocar o nome verdadeiro das pessoas que estão lá, embora às vezes as histórias, algumas são criadas, outras às vezes são bem verídicas. Só que para eles não levarem um processo na costa, um processo jurídico, para eles não serem processados, isso vem de muitos anos, gente. Para eles não serem processados, o que eles fazem? Eles mudam o nome dos personagens, eles mudam os lugares, eles mudam as datas, enfim. É isso que acontece. Então, e com os textos apocalípticos também não são diferentes. E alguns textos também. Se você for... uma pessoa que vai escrever algo, por exemplo, num período de política muito conturbada, não vai escrever exatamente, vai escrever aquilo de uma forma diferente, mas que alguns vão ler e vão compreender, vão saber do que se trata. É mais ou menos assim, você lê algo, mas você sabe que ali tem muito mais do que está sendo dito. Você sabe do que se trata. Então é a mesma coisa, os textos bíblicos são assim, tá? Então, o exílio, por exemplo, aqui, né, o Rebbe ilumina um ponto interessante, né? E sugere que a diferença entre a palavra gola, que é exílio, e geula, redenção, é a presença do Aleph. Se a pessoa inserir um Aleph na palavra gola, exílio, este é fortalecido e transformado em geula, redenção. Assim, os 2 anos finais da criação, a era do Mashiach, ou do Messias, ou do Cristo, ou do enviado, do ungido, são representados pelo Aleph,
tendo recebido o Aleph, o povo judeu tem o poder de mudar o exílio para a redenção. Ou seja, quando você tem Deus, quando você tem o conhecimento da palavra de Deus, você tem acesso a esses textos, ou você tem acesso ao amor, à justiça, às leis de Deus, desse Deus criador de tudo, você sai do exílio, você sai de uma terra que não é árida, uma terra que não é legal, para a terra prometida. Assim como Abraão, que Deus disse, sai da tua terra, porque lá não é legal, porque tá isso, tá assim, e vai para aquele lugar onde você vai receber a minha instrução. Muitos de nós estamos nesta terra prometida, nesta terra que emana leite e mel. Não é que ela não seja desafiadora, ela é. Não é que nesse mundo onde a gente vai viver da palavra de Deus não tenhamos aflições, como Jesus diz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tende o quê? Tende bom ânimo, que traduzem como ânimo, mas lá é coragem, tende Andreia. Andreia significa coragem, tende bom ânimo, ou então tende boa ânimo também vem de alma em grego, em latim, ânimo, ânima, ou seja, tenha coragem, tenha vida, né? Tenha fôlego, tenha ruar, né? Tem esse fôlego divino para você agir e sair do exílio para a redenção. Os estágios de Deus como mestre do universo e como professor frutificam até os dias do Mashiach, do Messias, do Cristo, do ungido, quando Deus será revelado no nível maravilhoso. Tudo isso está contido na letra Aleph. Eu desejo que vocês aproveitem bem esse áudio, esse estudo, escutem várias vezes para que vocês compreendam melhor sobre a letra Aleph, do alfabeto Aleph-Bet, do alfabeto hebraico. E mais do que tudo, mais do que aprender a letra e a forma da letra e o som da letra, é aprender o que Deus quer falar conosco por meio delas, por meio de tudo isso que eu falei para vocês. Esqueçam algumas coisas que eu devo ter falado aí, alguma besteira, mas fiquem atentos a esse estudo aqui sobre exílio e redenção, sobre quem nos ensina, o mestre que é Deus, esse Deus do universo. É Ele quem nos sonda, é Ele quem faz todo o scan da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. Ele é quem observa, Ele é quem olha dentro de nós quem somos de verdade, tá bom? Por mais que as pessoas olhem pra gente e dizem, não, essa pessoa é assim, não, a cara dela tá dizendo que é isso. Como vocês sabem, existem estudos até sobre questões faciais, sobre fisiognomonia, da nossa face, das nossas expressões. Não é que não seja bom, é excelente você conhecer o outro por fora. Mas de verdade, quem nos conhece de verdade é Deus. É Deus. Nem as pessoas que estão próximas da gente, que convivem conosco, não sabem quem somos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Cada um de nós recebeu um nome que os nossos pais, ou os nossos padrinhos, ou sei lá, alguém da nossa família deu esse nome pra gente. Eu, por exemplo, estou neste mundo como Francisca, né? Mas, de verdade, eu não sou Francisca. Por quê? Porque esse nome quem me deu foi meus pais. Mas para Deus, qual é o meu nome? Quem sou eu de verdade? Né? Você talvez tenha um outro nome, talvez você seja Raquel, você está como Raquel, mas você não é Raquel de verdade, Rivka, né? Para Deus, você tem um nome. E lá em Apocalipse, se você observar, João fala sobre isso, que Jesus
Nós vamos conhecer o nome verdadeiro dele, nós vamos conhecer o Deus dele verdadeiro, quando a Jerusalém celeste descer. Ele quer habitar aqui, neste mundo conosco. Então, cada um de nós tem um nome que só Deus sabe quem somos de verdade. Esse nome que a gente está aqui é o nome terreno que a gente recebeu dos nossos pais. Mas de verdade nós não sabemos que nome nós temos. Mas Deus sabe, porque Ele vê, Ele nos construiu, Ele sabe quem somos e por que estamos aqui e o que viemos fazer aqui. E de acordo com o Novo Testamento, Jesus diz que nós viemos ser luz. Luz do mundo. Luz de Deus para o mundo. Então, vamos manifestar essa luz em nossas vidas. Eu desejo que vocês tenham um excelente dia, um dia maravilhoso. Para Deus, com Deus, em Deus e por Deus. Fiquem na bênção de Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.